Há uns dias atrás, foi muito falado no mercado sobre a inadimplência do imóvel logístico do KNR11 locado pela Marisa. A empresa vem passando por dificuldades. Esse calote aí representa aí uma concentração de 4% da receita do fundo. E mesmo a gestão aí deixando claro que vai conseguir manter o aumento de dividendos, afinal teve aquela venda lá da participação do centro de distribuição Bandeirantes por um lucro aí de 40% a mais do que foi pago pelo ativo, uma venda aí de cerca de 299 milhões de reais, mas claro que não vai impactar tanto como foi vendido pela mídia financeira. Afinal, o KNR11 é o maior fundo de tijolo da bolsa, né? Quase 4 bi aí. E tem uma diversificação que o restante dos fundos que tem exposição muito grande aí no varejo não tem. Inclusive, o que a gente vai mais focar aqui é as informações mais recentes de vacância e entre outros detalhes também, né, que com certeza vão te ajudar. Tanto se você for cotista, quanto se você estiver interessado pelo fundo, ou até mesmo conhecer melhor. Já adianto aqui, tá? E se você é cotista, você sabe disso, é que a concentração do fundo em varejista é muito pouca, né, em relação aos ativos e o patrimônio também do fundo. Primeiro a gente vai olhar logo os imóveis e de início, os que mais chamam a atenção principalmente pela vacância são os corporativos, né? E os do Rio de Janeiro estão sendo aí os campeões, mas tem pouca concentração em relação aos outros ativos do fundo. E são 4 imóveis, né, em localizações estratégicas no Rio de Janeiro, 4 edifícios, tá, para ser específico. Tem inquilinos como Google e Work, que tem aí uma demanda crescente na área por conta da diminuição de custos, né, pelo compartilhamento de pequenos escritórios no mesmo espaço físico. Cresceu demais nos Estados Unidos e depois dos últimos resultados, né, de crescimento global, mesmo com pouco lucro, tá, no mercado. As stocks tiveram aí uma alta na Bolsa de Nova York. É uma empresa que sempre, quando tem aí notícias, eu fico de olho, porque tem muitos fundos aqui no Brasil que têm exposição a ela. Mas enfim, os imóveis do Rio também têm como locatários a SPX, né, Capital, que dispensa apresentações, é uma das maiores gestoras independentes do Brasil. O Rogério Xavier é uma lenda no mercado. Tem também a JGP do André Jakunski, né? O Rio é um lugar onde tem aí muitas sedes de gestoras, mas não como São Paulo, lógico. Tem também o BNDES como locatário, Xerox, Grupo Sul América, que recentemente foi comprado aí pela Rede D'Or, ambas listadas em bolsa, tá? E líderes aí nos seus segmentos de mercado. Os imóveis que mais têm vacância, de modo geral, são o Botafogo Trade Center, que está aí com 45,4% de vacância financeira, o Buenos Aires Corporate, que está aí com 86,8%, ele é o que mais está fazendo volume na porcentagem de vacância geral do fundo, que a gente vai observar mais para frente também o detalhamento disso, lembrando que todos os imóveis do Rio são 100% do fundo. E em São Paulo, o KNRI tem aí imóveis com 100% de participação e 4 com participações relevantes, menos o edifício Rocha Verá, porque são torres e o fundo tem aí 20% nas torres Ebony e Marble. Apenas 3 imóveis do fundo têm vacância, o que tem a maior é o Bela Paulista, com 31% de vacância financeira. Não é tão ruim assim, mas é algo para poder ficar atento. Esse imóvel aí, Pinheiros, ele está aí em fase de construção e tem aí uma previsão para finalização para o primeiro semestre de 2026. Como você pode ver, o fundo tem aí locatários líderes de mercado e outros importantes, como Bunge, American Airlines, Pine, BMG, Votorantim, Delta Business, Calunga e entre outros, como é o caso do consulado da Nova Zelândia, né, no Bela Paulista. E indo para os imóveis logísticos, como você pode dar uma olhada aí, nenhum está com vacância. Tem bons inquilinos que têm aí um nome de peso no mercado, líderes nos seus segmentos, mas que o momento econômico castiga bastante pelo tempo aí que está se estendendo de inflação e, consequentemente, taxa de juros. E eu me refiro ao varejo, que é a concentração não só do KNR11, mas também em FIIs do segmento de galpões logísticos no geral, já que eles são a maior demanda aí do segmento. E olha, independente se eles estão ligados aí à indústria ou tecnologia, os galpões estão locados para, na maioria, para o processo final de distribuição e venda posteriormente, ou seja, de um jeito ou de outro estão ligados ao varejo. Por mais que alguns inquilinos estejam ligados à fabricação,
ou até mesmo na distribuição. E o imóvel que eu falei lá no início, tá, que está alocado pela Marisa, não tem nenhuma vacância, lógico, está alocado por ela, porém ela está com débito aí com o fundo. Então a gente precisa estar mais atento a esse imóvel aí para saber qual vai ser aí os próximos capítulos. E nesse imóvel em Cabreúva, São Paulo, que é um grande centro de distribuição, né, 100% locado para Renner, o fundo ainda tem aí uma alavancagem nele por meio de CRI com um término para 2024, tem taxas corrigidas anualmente e vai terminar no vencimento com IPCA mais 5. Como você pode ver aí, são amortizações de 0,83% ao mês, tranquila de se pagar pensando em volume e em resultados do fundo, que eu vou mostrar mais para frente, inclusive. Os imóveis corporativos e logísticos estão distribuídos em São Paulo, Rio e Minas Gerais, tendo a maior concentração em São Paulo. Ao todo são 12 edifícios corporativos, sendo na maioria com 100% de participações, e 9 logísticos, né? Centros de distribuição, para ser mais específico. Não dá para negar que o fundo tem um foco aí em boas localizações, né? Principalmente quando o assunto é exposição. 59,7% dos contratos totais do fundo são atípicos, 40,2% são típicos, 67,4% são indexados e reajustados pelo IPCA e 32,5% são ao IGPM. Como você pode ver aí também, o prazo médio dos contratos do fundo são de mais de 10 anos, o que nos fundos imobiliários eu já considero aí como um longo prazo. Só depois que a gente observa aí a concentração de divisão por estado, tem aí uma noção da quantidade de imóveis que fica menos aí superficial quando a gente vai olhar a porcentagem da vacância financeira por estado. E os imóveis no Rio, né, como eu estava falando antes, são os que mais estão sofrendo. Por isso, esse peso aí enorme de 64% de concentração de vacância. E quando a gente vai observar o peso disso na receita do fundo, fica mais do que nítido que não é tão desesperador assim como se ouve, até pela quantidade de ativos e tamanho do fundo. E tem também um potencial de receita com essa melhora da vacância, além do desconto que o momento está dando nas cotações, né? A gente também observa a carência aí de descontos, né, que afeta um pouco também. Inclusive nessa questão aí, tá, de carência, tem esse ano aí o término de carência de vários contratos. E como você pode ver, tem aí uma receita adicional que até junho desse ano vai mais do que dobrar. Algo que deve ser levado em consideração é que o fundo teve um crescimento de vacância financeira de novembro para dezembro e em janeiro diminuiu. Vacância diminui e calotes são recuperáveis, afinal são ativos físicos e você precisa ter aí uma mente fria em ciclos econômicos ruins. Afinal, se tem um país que tem altos e baixos econômicos, é o Brasil, é o chamado voo de galinha, tá? Que a gente costuma brincar com isso, para poder a gente ser resiliente nos investimentos, né? Sem contar que não é uma crise isolada. O mundo inteiro está sofrendo bastante com isso e o setor imobiliário, o varejo, eles estão sendo bastante prejudicados, né? E os bancos agora nem se falam, né? O setor de crédito também está pesando demais com isso. FIIs de papéis também estão tendo uma queda aí bem absurda na bolsa. Mas enfim, o fundo ele teve ali um leve aumento de patrimônio. Isso fez com que, consequentemente, o valor patrimonial da cota tivesse um leve aumento. Como você pode ver, o valor patrimonial por cota é de R$ 159,89 e conforme a alavancagem do CRI que eu mostrei aqui, tá? Ela for sendo paga, vamos ver aí um patrimônio crescendo. Lógico, é um passivo que vai ser convertido como um patrimônio, assim como todo passivo. O KNR11 pagou aí um yield de 7,15% nos últimos 12 meses e está sendo negociado agora que eu estou gravando com desconto, está R$ 136,94. Ele é um gigante dos fundos de tijolos, né? Ele tem uma boa gestão, aqui né, é a maior gestora de fundos imobiliários do Brasil. O fundo ele tem uma equipe de peso, tem um número de ativos muito grande, quase 4 bi, porém ele tem uma concentração em apenas 3 estados, e isso acontece porque são estados extremamente estratégicos para o setor corporativo e logístico. E ele é basicamente como uma rocha dos fundos de tijolos, pelo tamanho do patrimônio e ativos. E tamanho importa sim, né? E se você chegou até aqui e não deixou o like, deixa aí para apoiar a gente.
E se inscreva e ative as notificações para poder fazer parte da comunidade mais ambiciosa de acumuladores de patrimônio do YouTube, além da preferência nas sugestões de moral, nas opiniões e mudança de dinâmica aqui do canal. E se aparecer o botão aí de seja membro, clica porque isso apoia aqui o canal, além de ter assuntos importantes aí que eu vou começar a colocar só para membros, tá? Principalmente sobre política e economia, de uma maneira mais crua e sarcástica, como eu gosto de fazer, e o YouTube acaba não sugerindo para tantas pessoas assim, dependendo do que a gente falar no vídeo, acho que você me entendeu. Além de alguns conteúdos de investimentos ou em relação a uma oportunidade são muito sugestivos, né, e acabam sendo considerados como uma recomendação, o que a gente não costuma fazer aqui e nem faz. Na descrição no primeiro comentário eu estou deixando a planilha de investimentos que eu uso para o controle dos meus investimentos, com divisão de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, prejuízos, porcentagem de cada classe de ativo, tudo bem separado, tudo bem contabilizado para na hora de você fazer a declaração de imposto ficar bem mais fácil, ter uma planilha sugestiva e fácil de mexer, tudo isso para poder te ajudar, tá? Assim como me ajuda, eu acredito que vai fazer o mesmo por você. Se você paga a DARF mensal aí e faz negociações diárias, precisa de uma planilha, tá? Isso é uma coisa que nenhum investidor pode viver sem. Valeu, um grande abraço e até a próxima.